Olá, nono ano, vamos fechar essa revisão agora. Vamos para a segunda parte da revisão de Química e vamos relembrar um pouquinho sobre ligação covalente, né? Então, nós falamos que a ligação covalente é quando dois átomos estão compartilhando esses elétrons, né? Vai ocorrer basicamente nos elementos que dispõem de 4 a 7 elétrons lá na sua última camada, que é a camada de valência, tá? Então, aqui repara que eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? Repara que Peraí, deixa eu pegar meu pincel, desculpa. O hidrogênio está aqui no 1, mas a gente tem que lembrar que o hidrogênio é uma exceção à regra, então para ele se estabilizar ele só precisa de 2 elétrons, e o oxigênio que está bem aqui no 6, ele tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 para se estabilizar. Então o que você faz? Coloca o oxigênio aqui, como vocês estão vendo, e o hidrogênio aqui. Aí o que eles fazem? Eles compartilharam esses elétrons. O hidrogênio está feliz porque ele tinha 1, chegou a 2, e o oxigênio ficou um pouquinho mais contente porque ele tinha 6, pegando esse daqui chegou a 7. Então a gente coloca mais um hidrogênio aqui, aí esse hidrogênio também compartilha, ele fica feliz porque chegou a 2 e o oxigênio conseguiu chegar a 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daqui e 8 daqui, ok? O outro exemplo aqui é a ligação do cloro com outro cloro, tá? Repara que o cloro, ele tá bem aqui, ó, ele tá no 7, tá vendo? Então, você coloca 7 bolinhas ao redor dele, e aí o que ele faz? Como ele tem 7, ele não vai doar, ele vai compartilhar. Aí os dois ficam felizes porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e um daqui fez o 8. Então, os dois se estabilizaram, ok? E aí, quando a gente fala de ligação covalente, a gente vai ter que tomar muito cuidado com o que a questão está pedindo, tá? Porque se a questão vier pedindo para você representar a fórmula eletrônica, o que você vai fazer? Você vai fazer desse jeito que eu acabei de mostrar, ó, tá vendo? Com as bolinhas. Mas se a questão vier pedindo para você representar a fórmula estrutural plana, aonde você fez a ligação, você vai substituir por uma linha. Então, repara que nessa ligação que a gente acabou de fazer entre o cloro com o cloro, você faz o que? Cl, que é o símbolo do cloro. Aonde você ligou, você coloca um tracinho e você coloca o símbolo novamente, tá vendo? Aqui outro exemplo, ó, repara que o oxigênio está se ligando com o oxigênio. Você vai colocar o símbolo do oxigênio, que é o O. Repara que aqui, ó, ligou uma, duas vezes. Então, são dois traços e o O, tá vendo? Ó, a outra ligação que a gente fez ali, que é entre o oxigênio e o hidrogênio, ó, eu coloco o hidrogênio daqui, ó, tá vendo? Onde eu liguei, eu coloco um tracinho, o oxigênio, outro tracinho e o hidrogênio. É só você substituir aonde você ligou por um tracinho, ok? E aí depois a gente partiu para o capítulo 14, né, onde a gente falava um pouquinho sobre a questão da reação química. Então, nós falamos que a reação química nada mais é do que um fenômeno químico onde ocorre a formação de novas substâncias a partir de outras, né? Então, a gente pode falar de reação química que elas apresentam alguns sinais, digamos assim, né? Que sinais são estes? Ocorre uma mudança de cor, ocorre uma liberação de gases, né, que é o borbulhamento, pode ocorrer uma mudança ou pode ocorrer uma formação de odor, liberação de luz e de calor, tá? Então, quando a gente frita um ovo, é uma reação química. Quando ocorre o enferrujamento de um ferro, é reação química. Quando ocorre uma explosão, a queima da gasolina, tudo isso são exemplos de reações químicas, ok? E aí nós falamos que uma reação química, ela é composta de reagentes e ela também é composta de produtos, tá? Então, as substâncias que vão estar interagindo entre si, tá? E vão ser transformadas, nós chamamos de reagentes, tá? E o resultado final dessa transformação nós vamos chamar de produto. Então, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o meu produto, ok? Depois nós falamos um pouquinho sobre a questão do balanceamento, né? Quando ocorre uma reação química, nós falamos que nessa reação química ela vai ser balanceada, tá? Isso significa que os átomos eles vão sofrer uma mudança, uma reorganização.
mas a quantidade deles não vai mudar, ok? Então, nós falamos que para balancear uma reação química, a gente vai seguir algumas regrinhas, né? Então, primeiro a gente vai balancear os metais, depois os ametais, depois o hidrogênio e por último o oxigênio, certo? Então, aqui, ó, repara que essas duas ligações estão balanceadas, tá? Mas nesse primeiro exemplo aqui, repara que eu tenho duas moléculas de água, né? Tenho 2H2O, certo? Então, para eu poder conferir, né? Eu poderia te perguntar assim, essa fórmula química está balanceada? E você vai ter que analisar para mim. Então, vamos analisar o seguinte. Aqui, ó, esse 2 aplica tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Então, o que eu faço aqui? Nesse caso aqui, eu tenho 4 hidrogênios, ó, porque 2 vezes 2 dá 4, certo? Estou começando pelo hidrogênio porque eu não tenho metal e nem ametal. Então, eu vou começar por ele. Se eu tenho 4 hidrogênios aqui, olha só, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 hidrogênios aqui. Então, tá certo. Só que esse 2 aqui também se aplica para o oxigênio. Então, eu tenho 2 oxigênio. Aqui, ó, eu também tenho O2. Eu tenho 2 oxigênio. Então, essa equação aqui, ela está balanceada, tá? O segundo exemplo aqui, vou começar por aqui, certo? Aí eu vou olhar aqui que eu tenho um carbono. Aqui eu também tenho um carbono. Aqui eu tenho 2 oxigênio e aqui eu tenho 2 oxigênio. Então, essa equação aqui está balanceada, ok? E aí, por último, nós falamos sobre a questão da lei de Lavoisier e sobre a lei de Proust, né? Quando a gente fala da lei de Lavoisier, nós falamos que a lei de Lavoisier, ela diz que a soma total dos reagentes vai ser igual à soma total dos produtos. Num sistema fechado, a massa total, ela permanece constante, tá? Então, até dei esse exemplo aqui para vocês. Repara que nessa reação química aqui, eu tenho 336 gramas de reagente. Os produtos, ó, houve uma modificação nos produtos, mas eu vou olhar aqui, no final eu tive a mesma quantidade dos produtos, que também foi 336 gramas, ok? Já a lei de Proust, ela diz que a massa dos reagentes e a massa dos produtos, elas acontecem numa reação, elas têm que obedecer sempre uma proporção constante, tá? E aí o exemplo que eu dei foi justamente no caso da água, tá? Repara que a água, ela utiliza tanto hidrogênio quanto oxigênio na sua composição, mas não importa a quantidade de água que você tem, a proporção é sempre, ó, 1:8. Se você olhar aqui, é sempre uma proporção 1:8. Então, não importa a quantidade de massa dos elementos que está sendo usada. A proporção, ela não muda, ela é constante, ok? Então, a gente para por aqui hoje, encerra, na realidade, essa revisão. Um beijo e até mais!